apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade que está chegando. Uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Uma novidade. Graças a Deus, está chegando em novidade, né? O Deus que nós servimos é o Deus que sempre leva em evidência, ou coloca em evidência o seu mover sobrenatural. Então, você que está aí me assistindo, tem novidade, né? Espera aí que Deus vai mandar essa novidade. Aqui quem fala é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor, presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Nós vamos orar para que Deus possa aplicar essas palavras que vamos ministrar nos corações, nas vidas de muita gente que precisa da palavra do Senhor. Parece que está se cumprindo o tempo de Samuel, quando as revelações do Senhor não eram muito frequentes, eram raras. Hoje a gente precisa de homens que ministrem de fato a palavra de Deus, pois faz falta aquelas pessoas que dedicam, dispõem o coração para ensinar a palavra de Deus. E Esdras é um exemplo lá no Antigo Testamento, diz que Esdras dispôs o coração para ensinar, para obedecer e ensinar a palavra do Senhor. Isso é lindo, né?
Pai Celestial, obrigado por essa tão rica oportunidade que nos concede, Senhor, de mais uma vez estar aqui perante essa rede, essa forma de comunicação, para trazer mais uma live, trazer mais uma mensagem da Tua Palavra. Eu te peço, por favor, daqueles que já estão aí nos assistindo, cada um seja alcançado por Teu mover sobrenatural, que eles sejam abençoados, também os que hão de assistir essas lives através dos vídeos que ficam aí no YouTube e também no Face. Deus eterno, que essas palavras, Teu Espírito possa aplicá-las em cada coração. Se tiver alguém doente, Senhor, que seja sarado. Os que estiverem nos leitos, nos hospitais, assistindo esta live, seja de pronto curado e recuperado, em nome de Jesus. Amém. Nós não podemos deixar de saudar os nossos amigos, são vários estados do Brasil de onde procede pessoas que estão sinalizando que estão na nossa assistência. Aí vou começar pelo Mato Grosso, Itaporã, Campo Novo do Pareci, Barra do Bugre. Obrigado, gente. Também no Mato Grosso do Sul, pessoal do Mato Grosso do Sul, muito obrigado. E também na Paraíba, João Pessoa, Santana da Mangueira. Gente, vocês que estão aí, muito obrigado pela vossa assistência, né? E no Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Bom Jardim, Mesquita, na capital Rio de Janeiro também, Nova Itaguaí, Vassouras. Obrigado, gente, por estar nos assistindo aí. E aqui na Bahia, 44 cidades, olha que coisa, me deixa feliz de ver os meus conterrâneos baianos na nossa assistência. Vou passar para Salvador, que é a capital do nosso estado, Feira de Santana, que é a mais importante, depois Salvador, depois vem Vitória da Conquista, aí segue Santa Bárbara, Água Fria, Itanhaém, São Gonçalo dos Campos, onde eu estou agora, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Camaçari, Itaparica, Euclides da Cunha, Gandu, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Planalto, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Milagres, Vera Cruz, Ituaçu, Mutuípe, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Nazaré, Guanambi, Catu, Jaguaquara, Riachão do Jacuí, Pierecê, Paripiranga, Santo Amaro, Campo Formoso, Santa Luz, Entre Rios, Coração de Maria, Juazeiro, Vitória da Conquista. Se você está me assistindo, me vendo aí e não consta na sua cidade, sinalize aí para a gente poder anotar. E também, ainda na Bahia, Malhada das Pedras e São Gabriel. Muito obrigado, gente, pela assistência de vocês. Também eu quero agradecer aí o pessoal do Rio Grande do Norte, Natal, Janduís, Extremós e muito especialmente de Mossoró, o pastor e missionário José Lira, sua esposa Manalva. Muito obrigado pela assistência de vocês. Em São Paulo, além da capital, temos Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Hortolândia, Rio Claro, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santa Rita do Passa Quatro. Lá, nesses lugares todos temos assistência. Obrigado, gente. Também Itatiba, né? Ainda São Paulo, Itatiba. E Santa Catarina, São Carlos do Oeste, Blumenau, Florianópolis. Obrigado, gente, aí, Santa Catarina. Também em Pernambuco, aí, Recife, Jaboatão, Cabra de Santo Agostinho, Bonito. Muito obrigado pela assistência de vocês. Do Espírito Santo temos Serra, Barcelona e Anchieta. Deus abençoe vocês pela assistência de vocês aí. Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha. Obrigado, gente, aí. No Acre temos Rio Branco, temos gente que está nos assistindo, muito obrigado. Aí em Minas Gerais, Carlos Chagas, Ipatinga, Rio Parnaíba, Divinópolis, Teófilo Otoni, Conceição das Alagoas, Santa Luzia e Juiz de Fora. Quem estiver aí nos assistindo, muito obrigado. E ainda no Pará temos Paragominas, Igarapiaçu e Moju. Obrigado, gente aí do Pará que está nos assistindo. Em Goiás, cidade do Rio Verde, São Miguel da Araguaia, Cristianópolis, Anápolis, Cachoeira Alta, Valparaíso e Aparecida. Muito obrigado, gente.
Piauí temos Teresina, Periperi, gente, muito obrigado. No Ceará, cidade de Independência, São Luís do Curu, Ibaretema. Obrigado, gente, pela assistência de vocês. Também no Distrito Federal temos Brasília, Ceilândia, obrigado, gente. E no Paraná temos Curitiba, Ji-Paraná, Rio Negro, Campo Mourão, Paraíso do Norte, Paranavaí. Tocantins também temos em Palmas, obrigado, gente. Sergipe, Alagoas, Rondônia, Vale do Paraíso, no Maranhão, Santo Domingo. Também em Cuiabá temos quem está nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente. Informamos que cada live que a gente realiza, no final eu vou ver os recadinhos, as mensagens, e também antes de dormir eu faço oração especial em favor daqueles que estão aí rogando. E essas lives também não estão só aqui no Brasil. Temos gente assistente na Argentina, temos assistentes nos Estados Unidos, na cidade de New Jersey, nossa amada Urânia, seu ilustríssimo esposo, e também no Japão. Temos gente no Japão que está nos assistindo. A gente fica muito contente. Eu quero saludar os amados hermanos de língua espanhola. Eu sou o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Iglesia Asamblea de Dios en la ciudad de San Gonzalo de los Campos, Bahia, Brasil, Sudamérica. I want to greet your first friend, but new and fair, the Lord's holy and glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Evangelical Church Assembly of God of the city São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, South America. A nossa live de hoje tem um tema, as ações do mover sobrenatural de Deus. A Assembleia de Deus de São Gonçalo dos Campos decretou este ano de 2021 como sendo o ano do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu aproveitei para estender as nuances dessa temática para também os nossos assistentes, né? Os 1.400 que estavam ontem, assistiram a live de ontem. Eu fico feliz, agradeço aqui de coração. E a gente vai ver quais são essas ações. Ações é substantivo, que gera o verbo acionar. Tá vendo? Então, como é que Deus aciona? Como é que Deus age para que o seu sobrenatural entre em evidência? Então, é isso que eu quero mostrar, para que todos os que estão nos assistindo sejam abençoados com esse mover sobrenatural de Deus. Porque tem coisa que você não vai conseguir resolver. Ano passado, quando Deus me mandou colocar o título, a temática do ano, o ano do agir de Deus, ele falou comigo: meu filho, coloca esse tempo, porque tem muita coisa aí que vocês não vão conseguir resolver. De fato, logo veio a pandemia, foi a Covid-19 foi um desastre. Mesmo aqui na Assembleia de Deus São Gonçalo dos Campos, coisas que Deus resolveu, sem precisar nem eu interferir. Tem coisa que Deus que realiza, né? E este ano não é diferente. Esse sobrenatural de Deus, a gente já tem visto aí algumas mensagens que eu ministrei. Hoje amanhã temos uns 2 dias aí que eu vou ministrar em nuances diferentes, mas sempre mostrando esse mover sobrenatural de Deus. Deus é Deus, né? Ninguém questiona, ok? Ninguém pode questionar. Poder pode, né? Agora não deve. E quem questionar Deus, vai estar lutando contra Deus. E aí? Será que ele vai ter café no bule para suportar? Quem brinca com fogo se queima. E quem se levanta contra Deus, lamentavelmente, tem que ser abatido, né? Então o texto bíblico que escolhi para essas ações do mover sobrenatural de Deus está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque
as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ó, essas coisas que nós conseguimos ver estão na esfera material, fisiológica. Mas as ações sobrenaturais de Deus, a gente só vê quando elas acontecem. Ele está dizendo aqui, mover sobrenatural de Deus. Aqui Paulo diz aqui, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Logo o tempo acaba, passa, não é igual a neblina, que aparece, logo desaparece. Mas aqui ele conclui dizendo assim, e as que se não veem são eternas. Mas aqui, para continuar esta live, vamos fazer aqui explicar essa dicotomia, milagre versus sobrenatural. O milagre e o sobrenatural. Qual é a diferença? Vamos lá. Um milagre é uma ação que acontece dentro da experiência humana, onde as operações da natureza se tornam inertes por ocasião de uma intervenção divina. A crença nos milagres bíblicos sempre foi uma característica central da fé cristã. Em João 4, verso 48, está escrito: então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ó, presta atenção aqui. Na igreja, nós, os servos de Deus, temos que crer para ver o milagre. Mas o pecador tem que ver o milagre para crer. Está vendo essas duas nuances? Foi o que o Senhor falou aqui. Ó. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Sabemos que os milagres não são acontecimentos do passado, pois estão presentes no dia a dia da igreja cristã. Nesta live estudaremos apenas alguns milagres registrados no Antigo Testamento, a fim de extrair deles grandes revelações para a edificação da nossa fé. Vamos ler aqui o Salmo 77, verso 11 a 16, que eu vou ler na íntegra. Eu me lembrarei das obras do Senhor, verso 11, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram. Olha o linguajar. Olha aqui as figuras de linguagem aqui. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Tá. Essas imagens são lindas. Só que essas imagens elas fazem parte da linguagem implícita. É preciso que sejamos capazes de interpretá-las. Se não interpretar, as mensagens ficam frutíferas. Mas vamos continuar. Milagres. Vamos ver aqui sua origem e o seu significado. Por que Deus se apresenta com sinais tão maravilhosos? Observou que Deus ele se apresenta com esses sinais que a mente humana não consegue divisar, ou visualizar, ou interpretá-las. O que ele deseja é que venhamos compreender quando ele realiza sinais. Deus tem um propósito? Tem. Deus não trabalha à toa. Em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo escreveu: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então eu li Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Segundo Tomás de Aquino, quando Deus faz qualquer coisa contrária à ordem da natureza que nós conhecemos,
e estamos acostumados a observar, isso chama-se milagres. Nós chamamos isso de milagre. Poderíamos definir milagres como intervenção sobrenatural no curso usual da natureza, uma suspensão temporária da ordem natural mediante o agir de Deus. Isso chamamos de milagre. Ou também podemos chamar isso aí de o mover sobrenatural de Deus. Agora, vamos ver aqui, examinar aqui o milagre e sua etimologia. Etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Cada palavra tem uma história, gente. Se a gente não conseguir traduzi-la, por isso que eu tenho esse cuidado de traduzir cada frase, cada palavra aqui, a fim de que quem está me assistindo possa entender plenamente a palavra. Então, como eu tenho uma história, você tem a sua história, as palavras também têm. E a etimologia é essa ciência que trata de estudar a origem e significado das palavras. Então, a palavra milagre encontra a sua raiz no latim miraculum, que significa ver, olhar. Para os latinos, miraculum representa as coisas prodigiosas que escapavam a seu entendimento, como os eclipses, as estações do ano e as tempestades. Paulo até, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos 2 e 20 é mencionado sobre isso aí. E no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, olha só como que Pedro registrou, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 17 a 20, olha o que ele fala, olhem só o que ele falou. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. Isso aqui é lindo, ó. E eu espero, tenho plena certeza que antes do grande dia do Senhor, Deus ainda vai mandar sobre a sua igreja aqui na terra um poderoso despertamento espiritual que redundará com o acontecer do mover sobrenatural de Deus e que acontecerá também os milagres. Quem está voltando aqueles dois períodos de milagres, aliás, 2, 3, né? No tempo de Moisés, no tempo de Elias e Eliseu, e no tempo da guerra primitiva. Eu tenho essa. Porque também alguns teólogos se referem aqui que Joel falou que o Senhor derramaria o seu espírito. E Pedro aqui fala do seu espírito. Então, falta a complementação. Pois bom. Então, miraculum provém de miran, que em latim significa contemplar com admiração, com espanto ou com surpresa. Todo milagre gera essa admiração, esse espanto em quem vê. Né? Eu já vi Jesus curar cego, muleta, largar muleta. Eu estava, rapaz, eu nunca esqueci disso. Aqui foi um momento assim ímpar para a minha vida. Ver gente largar cadeiras de rodas. Foi como o missionário Morre Cerula Salvador, no Campo da Graça. Em Salvador, dezenas e centenas de pessoas foram curadas. Largaram as muletas, cegos. Eu tinha uma pessoa que estava perto de mim que era cega e eu fiz o teste. E de fato, ela recebeu vista. Esses milagres acontecem quando Deus manda esse despertamento espiritual para a igreja. Eu estou querendo que Deus faça isso. Quem sabe esse ano ainda, né? Amém. Assim, do ponto de vista etimológico, como já falamos, a palavra milagre não tem necessariamente relação com alguma intervenção divina. Isso é a tradução daqui do latim, viu, gente? Está ligada ao assombro diante do inefável. Mas, segundo o cristianismo, o milagre é uma intervenção divina. Ninguém tira isso da cabeça dos nossos irmãos primitivos. A igreja primitiva sempre vê os milagres como essa manifestação sobrenatural e extraordinária de Deus. Quando Deus manifesta a sua soberania e amor para com os seres humanos,
um ato sem explicação científica razoável. E já falei, não adianta ninguém querer levar esses fatos da milagres para a ciência, que ela não consegue, porque a ciência depende de substância física para levar para o laboratório. Mas os milagres do sobrenatural de Deus, não tem como explicar. Isso aqui é maravilhoso, né? Agora vamos ver aqui a definição do termo milagre no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o milagre é definido pelo menos por 3 termos. O primeiro é teraton, indicando prodígios como uma intervenção que reconhece a ação do Senhor. A segunda palavra é taumazion, que expressa melhor a provocação do assombro. E a terceira palavra é paradoxon, que acentua a dimensão da surpresa inesperada. Em qualquer caso, o milagre é um ato pelo qual Deus se dá a conhecer ao homem. Você pode ver isso lá no capítulo 6 de Êxodo, versos 6 a 8. Né? Aí você vai ver ali que Deus se deu a conhecer pelos milagres. E nesse texto se encontra maravilhado, espantado diante desses sinais da grandeza. Teologicamente falando, os milagres têm uma finalidade, eles acontecem para que o crente conheça a atuação miraculosa como manifestação da soberania divina. O objetivo do milagre é, antes de tudo, revelar a soberania divina e o sobrenatural de Deus, ou seja, o mover do sobrenatural de Deus, seu amor, a sua misericórdia. Isso é muito lindo. E eu espero que Deus faça que o seu mover sobrenatural sacuda a nossa igreja nesses últimos dias. Não só aqui em São Gonçalo, na Bahia, no Brasil, no mundo, onde houver igreja, corpo misto de Cristo na terra, seja sacudido por esse maravilhoso despertamento espiritual, porque os milagres possam acontecer, porque havendo despertamento espiritual, o mover sobrenatural de Deus vai entrar em evidência. E entrando em evidência, consequentemente, os milagres acontecerão. Agora temos aqui a escatologia do milagre. O milagre antecipa a situação do futuro escatológico. Então não haverá enfermidade, nem sofrimento, nem morte. Serão a vida, como está em Apocalipse 22 e 21, 4. Os milagres serão sinais visíveis da antecipação do reino entre nós. Eles possuem, portanto, um valor de revelação na medida em que expressam o poder e a glória de Deus sobre a criação. Assim, pois, o milagre segue sendo um sinal que provoca a reflexão e o discernimento. Ele não é realizado somente na ordem da natureza ou na parte física da pessoa. Também se manifesta sobre tudo, no silêncio da transformação do coração humano. Então o milagre tem as suas áreas de ação são variadas, na sua natureza. Você pode ver os milagres do tempo de Moisés, tempo de Elias e Eliseu, e na igreja primitiva, no tempo de Jesus e igreja primitiva, os milagres transcendiam não ao físico, ao espiritual e também ao mundo, à natureza. O Senhor fez as águas pararem, soprou. Então, é coisa linda isso aqui, gente. Eu tenho vontade de ver que essas coisas voltem a acontecer hoje. E a igreja precisa, irmãos. A gente precisa. Se nós tivéssemos no nosso lugar, não precisaria de culto de libertação, porque cada dia seria um milagre que aconteceria. Mas hoje a gente tem que manter um culto de libertação. Tá vendo? Mas na igreja primitiva não tinha culto de libertação. Todo culto era milagre. E aqui no Brasil eu alcancei que a Assembleia de Deus, os montes eram curados no ensaio do grupo das senhoras, no ensaio do coral, no ensaio das crianças, até as crianças. Eu, quando era menino, brincava de culto. Tá vendo? E alguns dos meus primos falaram com o Espírito Santo no culto de criança. Deu para entender, gente? Isso, nosso Deus é o mesmo. Ele não muda, a gente que mudou. Nós deixamos a coisa correr solta, perdemos. Então vamos ver aqui essa trilogia: curas, sinais e maravilhas. Cada um desses tem a sua nuance e o seu sentido quando o mover sobrenatural de Deus acontece na igreja. Isso aqui é lindo, gente.
É imprescindível conhecermos as definições de alguns termos para entendermos de forma mais ampla tanto a profundidade do evento quanto a diferença que existe quando nos referimos aos milagres operados pelo Criador. Ou seja, os elementos com que o mover sobrenatural de Deus se manifesta. Vejamos aqui. Primeira, cura. O grego do Novo Testamento apresenta muitas palavras que descrevem os processos da cura. Vamos nos deter apenas a três principais, que são elas. Iasis, que descreve o ato de curar, como está em Lucas 13, 32. Terapeu, que significa curar, honrar. É dessa palavra que deriva a palavra terapia. Lucas capítulo 9, verso 11. E aomai, que é um termo muito mais completo, pois não engloba somente a cura física, mas inclui ser livre de pecados ou ser salvos, como está em Atos 10, 38. Nesse sentido, a cura se manifesta tanto como um dom da vida dos cristãos, quanto como um direito legal otorgado pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Agora vamos ver aqui o significado de um sinal. O que é um sinal? A palavra sinal vem do grego semeion, que indica a marca do poder sobrenatural de Deus, e é o selo pelo qual uma pessoa é conhecida ou se distingue das demais. Então, quando você chega no lugar, se você tem algum dom, você foi chamado por Deus, quando você se levantar, esses sinais vão acontecer. Tá vendo? Quando aquele profeta novo foi lá falar com o grande rei que estava em pecado, quando ele levantou o braço para falar, como profeta do Senhor, o rei levantou e tentou detê-lo. Quando ele fez isso, aconteceu um sinal. Qual foi? A mão do rei mirrou, se encolheu. E todos ali entenderam que aquele moço era, de fato, o profeta do Senhor. Esse sinal é para caracterizar essas pessoas que Deus chama. E aí você vai ver isso em Mateus 12, 38, Mateus 16, verso 1 e 4. Então esse termo semeion é usado para exemplificar um prodígio de maneira incomum e que transcende o natural. Deus realiza sinais para autenticar a missão daquele a quem enviou. Não foi assim que Deus fez com Moisés? Fazer o que, Senhor? Aí Moisés colocou a mão no seio, saiu leprosa. Então, você vai falar isso lá na vista do faraó. Está vendo? Cada pessoa que é enviada tem um sinal. Qual é o sinal que você tem? Qual é o sinal que você tem? Se você foi chamado por Deus, você tem esse sinal. Esse sinal que caracteriza, que vai autenticar a missão que você recebeu da parte de Deus. Quando Moisés foi comissionado por Deus, já falei aqui, para livrar Israel do Egito, ele apresentou para Deus sua dificuldade. Mas eis que não me crerão, disse Moisés, nem ouvirão a minha voz. Êxodo 4, verso 1. Os milagres credenciavam tanto Moisés quanto sua mensagem, como está em Êxodo 3, verso 20 e ainda capítulo 4, verso 11 a 21. Agora as maravilhas, o que são maravilhas? E disse o Senhor Deus a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Capítulo 4, verso 21, a parte A de Êxodo. Em grego se utiliza o vocábulo terás para maravilhas. Esse é um adjetivo que sempre é usado no plural. Terás não é o verbo ter, futuro não. Descreve algo estranho, que deslumbra um assombro ao espectador e cuja procedência se atribui a um ato divino. É conhecido de todos os estudiosos que a operação de maravilhas está alicerçada somente na fé de quem tem sobre si esse dom ou qualificação divina, qual dispensa a fé do beneficiário. Então, lembra aí do caso de Moisés. Moisés com aquela vara, que eu já falei em outra live, que é outro milagre, a vara seca. Moisés tocou a vara no chão e ela se transformou numa cobra. E Moisés fugia dela.
Mas a Faraó disse, não, os meus magos também fazem isso. Aí chamou James e Jambres, e eles fizeram esse milagre também da vara que eles trouxeram, se transformou em cobra. Mas o grande mover do sobrenatural de Deus, que esse aqui que é a maravilha, a cobra, que virou cobra a partir da vara que Moisés usava para dirigir o povo, engoliu a serpente que os magos fizeram. Ou transformar. Está vendo? Isso aqui chama-se maravilha. Está vendo? Quem será que não se assombrou ao ver isso acontecer lá no Faraó? E ao ver também aquele mar vermelho se dividir em duas partes, conforme já falamos aqui, sem nenhuma mão para segurar, só o vento. Isso aqui, gente, é maravilha. Pois bem, vamos ver agora compreendendo o poder sobrenatural de Deus. A gente tem que compreender como é que funciona esse poder sobrenatural de Deus. Jesus nos deixou como herança uma igreja que evangelizava e que estabelecia seu reino usando um poder sobrenatural como ferramenta principal e inseparável. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, algumas ideias humanas foram sendo introduzidas na igreja e esse poder sobrenatural foi posto de lado. Depois compare com Lucas 10, verso 9 e verso 19. Vejamos aqui. O que significa o poder de Deus? Atos dos Apóstolos 1, 8. No grego a palavra poder é dunamis, que também significa força poderosa, potência ou habilidade inerente ao poder. Dunamis é a capacidade de realizar milagres. É o poder de Deus, a sua habilidade sobrenatural, seu poder explosivo, seu poder milagroso. É isso que é dunamis. Atualmente, muitas igrejas se mostram negativas a esse poder, porque uma grande soma de cristãos do nosso século jamais presenciou um milagre físico ou obra sobrenatural. Lamentavelmente, gente. As metodologias humanas estão substituindo o dunamis de Deus e o resultado é que estamos gerando cristãos sem uma experiência sobrenatural, pessoas enfermas, fracas e oprimidas em nosso meio. O que nos difere das demais religiões é a mensagem do poder, o impacto que ela causa. A gente precisa, evidentemente, nesse momento, gente, dar espaço. Eu acho que é a oração. Nós não estamos orando mais. Eu, quando era menino, meu pai saía de casa às 6 horas, 6h30. Chegava na igreja ali, no Intendente de Freire, onde é hoje, em frente a Pererê Peças, a igreja era ali. A gente chegava ali, era 6h30, todo mundo ajoelhando, a igreja toda orando, todo mundo de joelho orando, até 8 horas, quando levantava a oração para começar o culto. Está vendo? Isso de modo diário, prático. Mas hoje, irmãos, nós estamos envolvidos com a oração ponta do nariz, ou então oração cheira banco. Você ajoelha uma perna e a outra cheira banco. Então a gente está perdendo, a igreja está perdendo esse mover sobrenatural de Deus, porque quando se tem muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E Deus se revela no Espírito. Olha, vamos ver aqui agora isso aqui. E para que Deus se revele através do seu Espírito, tem que haver oração, gente. Quando falamos sobre o agir, o mover sobrenatural de Deus, devemos ter em mente o nível em que Deus habita. Milagres para Deus são coisas comuns. Para nós é coisa assim difícil de admirar, mas para Deus não. Tá? Só existe uma maneira de viver de forma diferenciada, é se ajustando ao nível que Deus está. Quando o Senhor conduziu Ezequiel ao vale de ossos secos, como vimos ontem,
Ezequiel foi levado em espírito. Não foi carnalmente, não. Foi levado em espírito. Talvez tenha sido isso por isso que ele não correu. Deus o colocou num nível elevado para que visse aquilo que os olhos carnais jamais entenderiam. Ezequiel viu o império da morte, mas no nível em que estava, preferiu a palavra de vida, ou proferiu a palavra de vida. Ezequiel 37, verso 2 a 11. Não podemos discernir Deus com cálculos humanos. Deus é espírito. E é no espírito que ele se revela. Então, para que possamos ver esse mover sobrenatural de Deus, temos que entrar na atmosfera do espírito. Ele não quer. Demanda tempo, demanda momentos a sós com Deus. Você não vai ver um milagre que tenha acontecido, um despertamento espiritual, se o mensageiro não orou. Do A.L. de Moody, Finney, Carlos Finney, esses homens todos, eles oravam muito. Hoje, a gente, lamentavelmente, desculpe eu fazer esse desabafo, nós não estamos orando. E se eu não consigo entrar na atmosfera de Deus, a atmosfera espiritual, eu não vou ver. Não vou poder enxergar que esse mover sobrenatural de Deus é na área, na esfera do espírito. Verdade, gente. Agora, qual é o propósito do poder sobrenatural de Deus? Tem algum propósito? Claro, Deus não vai dar seu poder à toa. Deus não trabalha à toa. O poder de Deus foi repartido à sua igreja para propósitos sérios e específicos que estão diretamente relacionados à propagação do seu reino na terra. Alguém perguntou a você quer o batismo do Espírito Santo para quê? Porque eu quero ficar cheio. Só. Não. A Bíblia diz que recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não é para você ficar cheio na igreja, não. É para uma obra que está sendo para. Deus quer fazer, Deus quer atiçar o seu reino, lá onde os pecadores estão, com milagres. E estes sinais seguirão os que creem, ó, competentemente com a comissão de evangelizar. O Senhor colocou 5 sinais que eles seguirão. E isso não está acontecendo, porque nós não conseguimos atingir essa atmosfera espiritual de Deus para que os milagres aconteçam. Mano. Então devemos lembrar que a unção representa para todos nós uma grande responsabilidade. Não é para você ficar na igreja aí implodindo não, de poder, não. Quando uma pessoa é investida da autoridade, deixa de ser uma pessoa comum e passa a ser vista de forma diferente pelos demais. Essa unção lhe dará uma autoridade que antes não possuía, e caso venha a usá-la de forma indevida, tanto poderá trazer sérios danos para si, quanto para os demais. Noé foi chamado por Deus para salvar o mundo. E sua missão foi construir uma arca. Mais tarde, plantou uma vinha com o vinho produzido, se embebedou e amaldiçoou seu filho. Olha que situação. Quando foi responsável, salvou o mundo. Quando foi irresponsável, amaldiçoou sua família. Tá lá, o cão foi amaldiçoado. E até se supõe que seja a África, os africanos. Lembre-se, viu, meu querido assistente, a unção não é autopromoção, é responsabilidade. Você foi ungido, Deus quer você integrado na sua obra. Pois você já foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Acabou o teu sofrer, não há mais o que temer. A vitória, meu irmão, sinta no teu coração, é pra você. Amarrado em nome de Jesus, a minha vitória
Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Não duvides, creia agora. É Jesus, né, escudo forte pra te proteger. E só Ele tem nas mãos a saída e a solução pro teu viver. Acabou o teu sofrer, não há mais o que temer. A vitória, meu irmão, sinta no teu coração, é pra você. Tá amarrado em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Aleluia! Tá amarrado em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Tá amarrado, sim, tá amarrado em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Tá amarrado, em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Tá amarrado, em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Está amarrado mesmo. Essa ideia de querer ser cheio do Espírito Santo para ficar na igreja. Para que você quer o batismo? Eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Para quê? Para ser cheio do Espírito Santo. Perguntei de novo, para quê? É porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não é bem assim não. O Pentecostes fez a diferença. Olha que aqueles discípulos tiveram 3 anos andando com Jesus, vendo os milagres, recebendo a maior instrução que qualquer pessoa poderia receber, ainda hoje na modernidade, nas melhores faculdades que o mundo conhece e respeita. Mas se não fosse o Pentecostes fez com que Jesus passasse a habitar neles. Aí foi diferente. Se tornaram os homens mais letrados, mais abençoados. E os milagres aconteceram. Assim que eles receberam o Espírito Santo, eles saíram, foram evangelizar. Mas o poder de Deus está à disposição de todos nós. Está mais fácil do que naquele tempo. O tempo o Espírito Santo estava no céu. Mas hoje o Espírito Santo está na terra, gente. É fácil você que está me assistindo que não é batizado com o Espírito Santo. Vamos estimular esse pessoal que não é batizado. Aqui mesmo em São Gonçalo temos muitos irmãos abençoados, dizimistas, ativos na obra, mas não é batizado com o Espírito Santo. Precisa orar. É só orar. É só buscar. O poder de Deus está aí à disposição de vocês. É só buscar. Faça a campanha de oração. Levante de madrugada. Faça um propósito com Deus. Ele vai lhe batizar com o Espírito Santo. Milagres não são coisas do passado, não, gente. Eles sempre serão uma realidade na vida de todo crente, todo aquele que crê. 16, 17 de Marcos diz assim: esses sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem. Aí o Senhor cita 5 tipos de milagres que acontecerá. Os milagres
são os elementos do agir, do mover do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Deus não vai fazer milagre sozinho, não. Tem que ter alguém. Tem que ter o vaso. Há pouco tempo atrás eu apresentei uma live aqui sobre os 3 elementos do avivamento, que é o Espírito Santo, que é a palavra e que é o vaso. O Espírito Santo usa a palavra através de um vaso. Então esses milagres são os elementos das ações do mover sobrenatural de Deus para abençoar a sua igreja. Você está convidado, está convidada a se dedicar para que esses milagres possam acontecer por teu intermédio. Um dos propósitos mais importantes pelo qual Deus nos ungiu foi para nos tornarmos testemunhos do seu poder. No capítulo 1, 8 de Atos, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis, ó, a linguagem técnica, ser-me-eis no futuro, ó, concomitantemente ao conhecimento do poder, ser-me-eis testemunhas, ó, ainda estabelece o espaço geográfico, tanto em Jerusalém, que é a igreja, que é a minha igreja, onde eu congrego, Samaria, a cidade vizinha, Judéia, o estado, e até os confins da terra. Que Deus possa nos abençoar, que possamos pensar quanto Deus precisa fazer isso. É demais para mim. É demais para mim. Teu amor. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te
mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz. Verdade, não existe maneira de buscar o Espírito Santo sem oração, gente. Tem que entrar no quarto. Faça com o Dwight Moody. Uma coisa está te impulsionando. Você está sentindo que Deus está te falando? Olha, Moody ouviu alguém dizer assim: o mundo ainda vai ver o que Deus poderá fazer através de uma vida totalmente entregue à sua vontade. Ele ouviu isso, ele passou a ouvir um grupo de crentes na igreja falando, escura na sua cabeça. Foi dormir, o mundo ainda vai ver o que Deus pode fazer através de uma vida totalmente entregue na vontade de Deus. Não parou mais. Até um dia Moody começou a orar e ele diz a Deus: Senhor, eu serei essa pessoa, eu serei esse homem. E eu conheci em Nova York a rua onde Moody ia caminhando, quando de repente começou a sentir que o poder de Deus estava. E ele caiu de joelhos, ficou cheio do Espírito Santo e disse: Senhor Deus, eu estou na rua, deixa eu chegar em casa, Deus. Ó, ele até mostrou moral para com Deus. Deixa eu chegar em casa, Senhor. E o mundo foi sacudido. Moody levou mais de 500 mil almas para Deus. Que Deus abençoe, Senhor Deus. Quando leio essas notas, quando vejo, Senhor, esses exemplos, Tu sabes como minha alma palpita, Senhor. Eu quero que esse sentimento tome conta de todos aqueles que estão também nos assistindo, Senhor. Que eles possam perceber quanto Tu queres mandar esse avivamento, deixar esse mover sobrenatural Teu entrar em evidência na vida deles. Faz isso, Deus. Tem misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém. Mas eu clamo, vem, Senhor, e toca. Sinto bem pertinho seu toque com carinho. Verdade. Me fazendo retornar ao caminho. Verdade. A gente precisa. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Pois eu quero mais do Teu amor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em Tua luz. Que Deus abençoe. Obrigado, gente, que vocês estão aí nos assistindo. Vai lá no YouTube, clica lá no sininho, tá? E também no Face. Manda esses vídeos para tanta gente que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite e a paz do Senhor para todos.